silêncio pairou sobre o grupo por alguns instantes. Ninguém sabia ao certo o que dizer. O telefone voltara ao seu estado imóvel e mudo, mas algo na atmosfera havia mudado completamente. O ar parecia mais pesado, quase sufocante. O calor abafado da noite havia sido substituído por um vento gelado que os fez arrepiar. Isso não faz sentido. Disse Mike, tentando trazer a razão à tona. Deve ter sido algum trote. Alguém mexendo com a gente. Mas quem faria isso? Não tem ninguém por aqui. Argumentou Sarah, sua voz trêmula. Ela abraçou a si mesma, como se tentasse se proteger da sensação de que estavam sendo observados. Jason, sempre o mais cético, olhou ao redor, como se esperasse encontrar alguém escondido nas sombras. Mas a estrada deserta estava completamente vazia, sem sinal de vida além deles. Acho que deveríamos voltar. Sugeriu Jason. Isso tá começando a ficar estranho demais. Jenny, ainda em choque com o que ouviu, deu um passo para trás e olhou para a estrada que se estendia à frente. Ela estava a alguns quilômetros de casa, mas o caminho de volta parecia mais ameaçador do que nunca. Não sei, algo naquela voz parecia tão real. Disse ela, mordendo os lábios com nervosismo. Real ou não? Não vamos esperar aqui para descobrir. Mike declarou, dando as costas para a cabine. Vamos logo. Eles começaram a andar de volta pela estrada, com passos apressados e os sentidos em alerta. Ninguém queria admitir, mas o medo já havia se instalado. As risadas e brincadeiras de antes haviam desaparecido completamente, substituídas por uma tensão palpável. Até Mike, que sempre era o mais descontraído, agora estava em silêncio, seu olhar fixo à frente. Enquanto caminhavam, o céu começou a mudar. Nuvens escuras e pesadas surgiram, bloqueando a luz da lua, e a escuridão ao redor deles se aprofundou. Não tá parecendo que a gente tá andando em círculos? Perguntou Sarah, olhando em volta. As árvores ao redor pareciam todas iguais, e a estrada que antes era familiar, agora parecia se estender infinitamente. Jason parou, olhando para trás. Ela tem razão. A gente já passou por aqui? Ele franziu a testa, olhando para uma pedra que parecia estar no mesmo lugar que eles tinham passado minutos atrás. Impossível. Mike respondeu, embora sua voz soasse menos confiante do que antes. É só uma estrada reta. Não tem como. Jenny olhou para o relógio em seu pulso, tentando verificar a hora, mas o visor estava completamente apagado. Ela balançou o pulso, tentando fazer o relógio funcionar novamente, mas nada. Meu relógio parou. Ela murmurou, olhando para os outros. Acho que o de vocês também. Sarah verificou seu celular, que também estava desligado apesar de estar carregado há pouco tempo. Nada tá funcionando. O grupo trocou olhares de preocupação. Algo muito errado estava acontecendo. E quanto mais andavam, mais a estrada parecia se alongar, como se eles nunca fossem chegar a lugar nenhum. De repente, o som distante de um cortou o ar novamente. Todos pararam, congelados no lugar. O som era idêntico ao da cabine telefônica, mas eles estavam longe dela agora. Como podia estar tocando? Isso não é possível. Disse Jason com a voz baixa. Jenny se virou devagar, tentando localizar a origem do som. Mas ao contrário do que esperava, o som vinha de todas as direções, cercando-os. A gente tem que continuar andando. Disse Mike, puxando Sarah pelo braço. O som ficou mais alto, mais próximo. O medo tomou conta de todos, e eles começaram a correr pela estrada sem olhar para trás. O vento frio cortava seus rostos, e a escuridão parecia se fechar ao redor deles como uma parede invisível. E então, como se fosse uma armadilha esperando para ser acionada, uma luz fraca apareceu no horizonte. Uma casa, isolada no meio do nada, com uma janela iluminada e uma porta aberta, como se estivesse convidando-os a entrar. Vocês estão vendo isso? Perguntou Jenny ofegante, enquanto parava de correr. Que casa é essa? Sarah perguntou, igualmente perplexa. Jason e Mike olharam para a casa, incrédulos. Não havia nenhuma casa naquela estrada. Não que eles soubessem, mas naquele momento parecia ser a única saída.